Que não cabe eu aqui. Talvez o Williamzinho, o Ângelo. Amém. Queridos, o título do que eu vou tratar hoje é Resoluções para os Justos. Abram suas Bíblias no Salmo de número 17. Acho que pode desligar esse Kolbe aí, ou precisa? Ixi, fui inventar de olhar para o trem, fiquei cegueta agora aqui. Vamos orar. Não é o óculos, não, é o Kolbe mesmo. Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua Palavra, em reverência à revelação da Tua Palavra. E mais uma vez pedimos que o Teu Espírito ministre em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Resoluções, para quem não sabe, são decisões que nós tomamos na vida. Então, acho que todos nós temos certas resoluções na vida que a gente toma e a gente decide caminhar em cima delas, né? Por exemplo, uma resolução, pode ser permanecer firme na fé, pode ser uma resolução. Ou permanecer casado pode ser uma resolução. Diante de um mundo onde resoluções são coisas geralmente voltadas para questões procurando sempre o sucesso do indivíduo, a gente pouco vê pessoas tomando algumas resoluções voltadas para as questões eternas. Então, eu queria, em cima do Salmo 17, trabalhar hoje essa questão das resoluções para os justos. Então, Davi, o rei, profeta, guerreiro, pai, marido, pecador e um homem segundo o coração de Deus, ele começa dizendo assim no Salmo 17: Ouve, Senhor, minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Então, a primeira questão aqui, nesse salmo, é que Davi ele chega diante de Deus como o grande e supremo juiz que julga todas as coisas. Então, Davi ele tem uma consciência de que Deus é, de fato, o grande juiz. Que não existe nenhum juiz acima dele e nenhum juiz que pode ser comparado a esse Deus. Então, ele tem uma questão, nesse tempo aqui, é o tempo que ele está sendo perseguido pelo rei Saul, é um tempo em que ele está fugindo de Saul para não ser morto por Saul, e ele então chega diante de Deus: olha, Deus, você é o meu juiz, porque se depender do Estado, naquele momento, que seria, no caso, Saul e todo o exército de Israel como um todo, perseguindo ele, querendo a destruição dele, ele só tinha um que podia julgar o que estava acontecendo com ele. Porque se ele dependesse do Estado defender ele, o Estado estava voltado contra ele. E era um momento em que o rei determinou que ele era o inimigo número 1 do reino, e então Davi passou a ser perseguido junto com os seus homens. Ele tinha homens que eram fiéis a ele e que estavam junto com ele fugindo da presença de Saul. Então ele chega diante de Deus e fala: olha, Deus, eu preciso que você, que é o juiz de todas as coisas, julgue o que está acontecendo. E isso, para mim, remete lá em Apocalipse, no capítulo 20, nos versos 11 a 15, quando João tem a visão acerca desse grande juiz. Então, João está lá na ilha de Patmos, está prisioneiro, isolado numa ilha, uma ilha que era composta de prisioneiros. Todos os inimigos do Império Romano eram levados para essa ilha e deixados lá prisioneiros. Não tinha para onde fugir, não tinha como fugir, então tinham que ficar nessa ilha como prisioneiros. Lá ele recebe essa visão a respeito desse grande juiz. Eu acho interessante que o texto começa dizendo assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. É interessante porque o trono de Deus ele é branco. O trono de Deus não tem mancha, o trono de Deus não tem rachadura, o trono de Deus não tem
absolutamente nada que o comprometa como algo que, por exemplo, pode ser corrompido, algo que pode ser comprado, algo que pode ser, de alguma forma, levado para outra direção que não seja a direção de alguém que é absolutamente justo. Por isso ele está sentado no lugar branco, absolutamente branco, sem nenhum tipo de mancha. Não é um trono de juízo, um trono de um rei tirano, um rei ditador, um rei corrupto, um rei que de alguma forma não rege a vida de uma forma justa, de uma forma santa, absolutamente santa. Então essa é a visão que João tem. Então ele fala assim: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então Davi ele coloca-se então diante desse mesmo trono. Ele coloca, olha, existe um trono que um dia todos os seres viventes, que desde Adão até o último a nascer, será colocado diante do trono branco. Eu fico pensando que no dia em que Jesus se apresentar e todos estiverem diante desse trono branco, fico pensando que talvez terão mulheres grávidas, talvez terão bebês recém-nascidos. Então, a gente não sabe como será esse dia, mas todo mundo, independente de quem quer que seja um recém-nascido, seja alguém que está no ventre da sua mãe, todos serão julgados diante do trono branco. Ninguém, absolutamente nenhum ser humano escapará desse dia, desse grande juízo. É um juízo que virá, quer nós queiramos ou não. Uma das coisas que eu sempre converso com o meu filho é sobre isso. Independente, o Gabriel tem bastante amigos que são ateus, que não acreditam na Bíblia, não acreditam em Deus, que não tem nenhum tipo de temor ou algo diante dessa revelação bíblica, porque acredita que tudo isso que está escrito aqui seja uma grande inverdade. É uma coisa que as pessoas acreditam, mas é algo fictício, algo que não ocorrerá de fato no tempo e na história. E uma das coisas que eu falo para ele, eu falo assim, olha, independente daquilo que as pessoas acreditam ou não acreditam, aquilo que é fato e ponto final. Aquilo que virá, virá e ponto final. Então, se eu creio no grande juízo branco e ele não existe, ele não virá e ponto final. Mesmo que eu creia que um dia ele virá. Se ele não existe, ou melhor, se ele não existirá no futuro, independente daquilo que a igreja crê, aquilo que a Bíblia diz, se de fato não virá e ponto final. O problema é se nós aqueles que não creem estiverem enganados, ou aqueles que creem estiverem certos em sua crença. Se de fato um dia o juízo virá, independente se não deixar de crer, se você não crer nisso, isso virá e ponto final. Então, acreditar ou não acreditar na existência do inferno não faz necessariamente o inferno existir ou deixar de existir. Porém, se existe, existe e ponto final. Se não existe, não existe, ponto final. Então, nós precisaremos de fé diante daquilo que virá de fato. E se nós não cremos naquilo que virá de fato, se aquilo virá de fato, ele virá e ponto final. E teremos que prestar contas em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Então, sempre entra naquela máxima de Pascal, que
os cristãos têm 50% de chance de estarem certos e 50% de chances de estarem errados. Então, se de fato algo não existe, nós estamos apostando em algo, né, que não existe. E se de fato existe, nós estamos apostando também em algo que existe. E aqueles que não creem, vice-versa. Então, diante daquilo que virá, nós estamos fazendo uma aposta. A questão é sobre quais evidências nós estamos apostando a nossa vida. Sobre quais evidências nós estamos apostando a nossa fé. Pode-se discutir religião, afinal de contas, religião é algo que se discute, né? Assim como política é algo que se discute, assim como futebol é algo que se discute. Religião está, de fato, no mesmo patamar do que se discutir política e que se discutir futebol, né, que falam assim, não se discute futebol, política e religião. Será que religião está, de fato, no mesmo patamar de discussão do que essas outras questões? Eu penso que não. E eu penso que religião é algo, sim, em absoluto, que deve ser discutido, deve ser colocado na mesa. Porque se ela se afirma como uma verdade, a verdade precisa ser colocada à prova. Ela precisa ser colocada à prova. Certo? Amém? Certo? Então, o cristianismo, ele se coloca como uma evidência. Ele se põe como uma evidência. Ele se põe como uma verdade. E isso deve ser colocado à prova. Isso deve ser verificado. E todos aqueles que se propuseram a verificar a veracidade da fé cristã foram convencidos de que ele é a verdade. Não estou falando de preguiça, não estou falando de gente que é ateu de internet. Eu estou falando de gente que foi, de fato, atrás das evidências, verificar necessariamente aquilo que a Bíblia fala, se aquilo é verdadeiro ou não. Se aquilo que a ciência aponta, a filosofia aponta, aquilo que a arqueologia aponta, é, de fato, aponta o cristianismo como verdade. Esses dias eu não lembro quem foi que eu estava vendo um vídeo no Instagram, e ele, como um ateu, eu esqueci o nome desse cara, ele, como um ateu, ele falou assim, olha, eu não acredito na existência de Deus, né? Mas se um dia eu for acreditar em algo, com certeza é no Deus do cristianismo. Porque o Deus do cristianismo é o único que se apresenta, de fato, como algo que você pode acreditar. Entendeu? Porque aquilo que ele aponta como evidência tem que ser... como posso falar isso? É tão evidente algumas coisas ali que ele nunca se apresenta como algo possível de ser uma mentira. Porque é preciso muita coincidência de narrativas para que a coisa desse certo, da forma como ele se apresenta. Então, tem que ter uma conspiração, por exemplo, tem que ter uma conspiração da família de Jesus, tem que ter uma conspiração daqueles discípulos, tem que ter uma conspiração daqueles 70 homens, tem que ter uma conspiração das 500 testemunhas que disseram terem visto Jesus ressurreto, tem que ter uma conspiração na mente do apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, era um cara que não estava necessariamente a favor da religião cristã, do contrário, perseguindo a religião cristã. Tem que ter um acordo também com os guardas do templo que estavam guardando o corpo de Jesus. Tem que ter uma conspiração também com os soldados romanos que estavam guardando o túmulo de Jesus. Então, a série de evidências que tem que ter ali, de coincidências não, mas de acordos para que a coisa se afirmasse como verdade, tem que ser muito grande. Então, assim, é muita fé realmente para acreditar que todas aquelas pessoas foram convencidas de algo não crível. Então, a gente que está aqui hoje olha para isso e fala, acho que isso aí foi uma coincidência. Acho que isso foi uma coincidência. O simples fato de a gente ver homens e mulheres que eram monoteístas, que acreditavam na existência de um único Deus, no sentido único mesmo, e não no sentido trino, como nós cremos, esses homens estarem dispostos a morrer por causa disso. Então, tem mais essa ainda. Eles não somente tinham que fazer um acordo entre eles para confirmarem essa suposta mentira,
né? Como eles também entraram todos em acordo. Então, além da gente afirmar essa mentira, a gente ainda tem que dar a vida por isso. Então, isso nunca existiu na história da humanidade. Pessoas que dessem a vida por algo conscientemente crendo que aquilo era uma mentira. Ninguém morre por uma mentira. Você morre porque você acha que aquilo é uma verdade. E você dá a sua vida por aquilo. Agora, eu vou e invento uma mentira. E a minha vida está em risco. Olha, se você disser que isso de fato é uma mentira, você continuará vivo. Agora, se você continuar afirmando isso como verdade, você morrerá. Quem é o estúpido? E não é um estúpido. Nós estamos falando de milhares de cristãos que morreram na arena, que foram testemunhas. O apóstolo Paulo fala de 500 pessoas que viram Jesus ressurreto. Então, é uma conspiração que a gente tem que olhar para isso e falar, não, cara. Então, os ateus olham para isso, eu estou falando de um ateu que olhou para isso e falou assim, cara, se um dia eu for acreditar, é isso daí, cara, porque a forma como o cristianismo nasce é algo absolutamente crível. De fato, ele se propõe como uma verdade e não é uma tolice. O fundamento se fundamenta muito bem fundamentado sobre as evidências. Amém? Certo? Então ele se coloca ali diante do trono de Deus, desse juiz, e aí a sua queixa, o texto fala que ela é feita com clamor. E aí essa palavra clamor, no hebraico, ela tem o sentido de um grito feito de uma maneira muito forte. Então, não é um clamor no sentido de uma oração feita com um pouco mais de força, alguma coisa desse tipo. Não, ele está gritando literalmente diante de Deus. Ele está gritando pela justiça de Deus em sua vida. Então, é algo que realmente, eu não vou dar um grito aqui para exemplificar isso, mas é algo feito de uma maneira forte, para, olha, Deus tem misericórdia de mim. E o texto fala com clamor, porque clamor é isso, é algo que você grita. É como se você estivesse de uma injustiça acontecendo na sua vida e você grita por causa disso. Você clama a Deus por isso. E é isso que o texto está falando. Que Davi ele chega diante do que está acontecendo, ou seja, ele olha para a situação da sua vida, ele está tão indignado com aquilo que está acontecendo com ele, com a perseguição que Saul e o seu exército está voltado contra ele, que ele grita diante de Deus. Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Olha para a minha vida. Eu estou fazendo isso com o meu clamor, com um grito realmente. E aí eu acho interessante também no texto que ele fala assim, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios juízes. Então ele tem confiança de que as suas palavras são verdadeiras. Ele não está passando a conversa em Deus. Ele não está tentando convencer Deus de algo que não é uma realidade na sua vida. Ele chega diante de Deus, olha, o que está acontecendo, de fato, o que está acontecendo, as palavras que eu estou direcionando a Ti, Senhor, são palavras verdadeiras. Eu não estou de conversa contigo. Já conheceram pessoas que tentam achar que Deus é idiota? Né? Pessoas que acham que Deus é algum tipo de pessoa que a gente possa passar algum tipo de conversa, algum tipo de migué, assim como a gente engana as pessoas, assim como a gente mente para as pessoas, assim como a gente veste uma máscara de hipocrisia, a gente finge alguma coisa, mas diante de Deus não tem esse tipo de coisa. Então, Davi ele até faz uma oração meio redundante, né? Atenta para as minhas palavras, porque elas são verdadeiras. É óbvio que se você vai orar, você vai falar para Deus, a única coisa que você não pode fazer é tentar mudar o que está acontecendo como realidade. Eu tenho que chegar diante de Deus e falar de fato aquilo que está acontecendo de fato. Porque se tem alguém que eu não posso enganar, esse é o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Certo? Amém? Amém? Até uma das coisas assim que eu me preocupo, às vezes, com pessoas que se dizem profetas, né, e vêm e falam coisas assim em nome de Deus. Né? Ousam falar assim, olha, eis que vos digo, né? Deus está me falando. Deus falou, Deus está me falando. Poxa, para eu chegar e falar, Deus está falando, queridos, né? Tem que ser que nem o dia que Deus falou para mim que a Kátia ia ser minha esposa. Né? Porque lá, naquele dia eu ouvi literalmente.
E a evidência de que eu ouvi aquilo é que nós estamos casados hoje. Entendeu? Se eu tivesse ouvido algo e nós não tivéssemos casado, eu tinha ouvido qualquer coisa, menos Deus. Porque aquilo que Deus fala, ou acontece, ou acontece. Não tem uma opção de não acontecer. Amém? Certo? Então, na minha época, lá de igreja presbiteriana, a gente era uns presbiterianos meio sapatinho de fogo, né? A gente gostava de oração, a gente gostava de ir para o meio do mato orar. Então, a gente era uns presbiterianos pentecostal lá no presbitério de Itaipu. E a gente tinha essa coisa, né, de buscar a Deus, essa questão mística de Deus. Então, a gente teve muita experiência e busca diante disso, né? Mas tinha alguns que não se davam por contente com algumas coisas, daí tinha que realmente todo o tempo precisar de profecia, né, para dirigir as suas vidas. E como a gente ouvia profecia, assim, de gente que falava de profecia, cara, e nada daquilo se cumpriu na vida daquelas pessoas, né? Fico pensando, poxa vida, essas pessoas tratam o nome de Deus de uma maneira em vão. Então, quando a lei fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é justamente isso. É você usar o nome de Deus para falar algo que não é verdadeiro. Ou algo que não foi ele que falou. Não foi ele que disse. E eu vou lá e uso o nome de Deus de maneira vã. Então, ele está chegando diante de Deus com palavras verdadeiras, até porque não tem como você enganar Deus. Amém, queridos? Certo? Sempre que a gente chega diante de Deus, a melhor coisa é ser sincero. E não tem problema algum a gente ser sincero diante de Deus. Quando eu vou orar, eu falo assim, Deus, tem misericórdia de mim. Porque eu sou assim, 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 assim. Isso aqui precisa ser mudado, Senhor. Amém? A Kátia trabalhou para uma pessoa que ela sempre usava dessa frase, dizendo assim, né? Porque eu sou uma cristã praticante, ela falava. Acho que foi o ser humano mais horrível que a gente conheceu na nossa vida. O ser humano mais explorador que a gente conheceu na nossa vida. Uma pessoa absolutamente egoísta, exploradora. Acho que naquela época a gente não conhecia alguns termos da psicologia, né? Mas com certeza essa pessoa era 100% narcisista, assim, sabe? Uma pessoa complicada, né? E graças a Deus, Deus tirou ela daquela situação, né? Mas a gente sabe muito bem o que é esse tipo de gente que não consegue olhar para si mesmo, né? Eu acho que o narcisismo ele é um problema hoje, porque apesar de ser diagnosticado como um tipo de transtorno, né? Como é horrível isso, né? Você ter um tipo de transtorno assim que você jamais consegue reconhecer que você está errado. Não. A gente sabe de história de tanta gente que foi criado por mãe narcisista, né? E até hoje sofre a consequência disso, de ter sido criado por uma mãe narcisista ou um pai narcisista, né? Ou casou com alguém narcisista. E daí sofre as consequências de uma pessoa narcisista. Uma pessoa que é incapaz de reconhecer os seus erros. Nunca reconhece os seus erros. Não consegue perceber o outro. Tudo está voltado somente para o espelho, para si mesmo. Quando olha somente no espelho. Olha somente para si mesmo. É incapaz de olhar os outros, somente si mesmo. E ele continua, então, lá no versículo 2, ele fala, vem a ti a sentença em meu favor, vejam os teus olhos onde está a justiça. Então, Davi ele prefere que, se for para ouvir algum tipo de juízo sobre ele, que venha então do grande juiz. Porque tão somente ele, o grande juiz, julga de fato como conhecedor de todos os fatos, como conhecedor do que está dentro de cada um de nós. Então, Deus é absolutamente o único juiz que realmente julga com 100% de justiça. Ele é o único que pode fazer isso. Nenhum homem é capaz de fazer isso, porque um juiz ele fica ali diante de evidências, né? Tanto da acusação quanto da defesa, mas o juiz que está ali, ele não sabe de fato aquilo que ocorreu. Nenhum advogado sabe de fato o que aconteceu, somente aqueles que estavam ali
na situação, que sabem de fato o que aconteceu com cada um. Mas até isso, as intenções, ninguém pode julgar as intenções. Às vezes nem eu mesmo posso chegar às conclusões das minhas intenções. Às vezes é preciso que Deus aponte as minhas intenções para que eu perceba. O Watchman Nee, no livro A Vida Cristã Normal, tem um capítulo que ele fala só sobre a questão do autoconhecimento, né? Que essa questão do autoconhecimento que é tanto falado, sobre a gente ter esse autoconhecimento, né? E o Watchman Nee, ele se coloca contrário a isso. Ele fala só tem uma pessoa que pode experimentar de fato o autoconhecimento. É aquele que conhece a Deus. Porque é necessário que para que eu conheça as mazelas do meu ser, a escuridão do meu ser, eu preciso de luz. E essa luz que vem da parte de Deus, que vem da parte do Espírito Santo que habita na nossa vida. Então, o Espírito Santo, ele lança a sua luz para que eu perceba coisas dentro de mim que eu não percebia sem luz, quando eu estava na escuridão. Então, antes de eu vir para Cristo, ou Jesus me trazer para Ele, antes disso, tinham coisas em mim que eu nem sabia que existiam. Eu nem sabia que estavam ali. E aí, quando a gente vem para Jesus, a gente começa a perceber coisas. Então, o Espírito Santo começa a transformar a nossa vida. Ele começa a apontar coisas na nossa vida que a gente precisa resolver, né? Eu lembro quando o Espírito Santo me falou que eu tinha que resolver coisas com meu pai e com a minha mãe. Em que eu tive que chegar para o meu pai e para a minha mãe e pedir perdão para eles pelo filho que eu tinha sido até então. Desde infância, adolescência, então, né, o filho terrível que eu tinha sido para o meu pai e para a minha mãe. De chegar para eles, olha, me perdoe por tudo que eu fiz para vocês dois até hoje. Me perdoe. E você ouvir isso da boca do seu pai e da sua mãe, que eles te perdoavam, isso não tem preço. Mas foi preciso. E eu não sabia que eu era o filho que eu era, o Satanás que eu era em casa. Quantas e quantas vezes eu xinguei minha mãe, eu faltei com respeito com a minha mãe, eu faltei com respeito com meu pai. Quantas vezes eu desonrei eles com a minha vida, com as minhas ações, com as minhas atitudes. E a partir daquele momento, eu precisava chegar lá e começar a reconstruir a minha história com meu pai e com a minha mãe, que começou a ser reconstruído, né? Até então eu era a ovelha negra da família. E a partir de então, comecei a reconstruir, junto com Jesus, na minha vida, mexendo na minha vida, mudando, transformando a minha vida, para me transformar num filho ao qual eles pudessem olhar e sentir, de alguma forma, algum tipo de orgulho. Menos essa parte do roqueiro, né? Porque essa parte do roqueiro sempre foi uma decepção para a família, né? Meu irmão falava assim, você quando chegar nos 18 anos, né, eu comecei esse negócio de rock aí com meus 13, 14 anos, eles falavam assim, até os 18 anos isso aí passa, né? Aí chegou nos 18 anos, não, até os 20 passa, chegou nos 20, até os 30 passa, chegou nos 30, não, até os 40 isso passa. 53 anos e estamos aí. Mais true do que nunca. Mais true velho, né? Amém, queridos? Certo? Então, nós estamos diante daquele que é o único justo juiz que de fato conhece, de fato, tudo aquilo que está dentro de cada um de nós. Aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, aquilo que é luz e aquilo que é trevas. Então, nós precisamos da ação do Espírito Santo para perceber essas coisas na nossa vida. Então, crente que diz andar com Jesus, diz andar com o Espírito Santo, diz ser selado pelo Espírito Santo, e não percebe a sua escuridão, tem algum problema. Tem algum problema. Ou está com os ouvidos tapados para a voz do Espírito, né? Ou, de fato, não tem o Espírito. Porque nós precisamos ouvir aquilo que ele fala. Você precisa mudar nisso, em nome de Jesus. Você precisa mudar nisso. Ou é só comigo isso? Amém? Amém? Continuando no verso 3, provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Interessante isso, né? A ousadia de Davi em falar isso. Olha, você me sondas. Você conhece o meu ser. Encontra em mim alguma coisa.
que vai em desencontro a tudo isso. Então, a impressão que eu tenho é que até aqui, Davi era um homem que caminhou de fato numa vida de santificação diante de Deus. Até aqui. Isso daqui provavelmente foi algo que aconteceu nesse tempo, em que ele não tinha nem casado ainda, ele não era rei, né? Então ele não tinha passado por todo aquele processo que ele passa com Batseba mais tarde, onde ele peca, o rei peca e sofre toda a consequência daquilo, do pecado dele. Então, até então, Davi ele olha para a sua vida e apresenta a sua vida diante de Deus. Deus, veja se há em mim alguma coisa. E aí é interessante que ele fala assim: decidi que a minha boca não pecará. E aqui nós temos uma resolução da parte de Davi. Ele tinha tomado uma decisão na vida dele até então. A decisão de que da boca dele não sairia nenhum tipo de pecado. Ele tinha tido talvez várias oportunidades de ter matado Saul, de ter falado coisas contrárias ao rei, e ele em vários momentos decide assim: ai daquele que toca no ungido do Senhor. Ele tem Saul nas mãos dele para vingar a injustiça que ele estava sofrendo, e ainda assim ele opta por não fazer algo que seria pecado, que seria se voltar a sua mão contra o ungido do Senhor, que era o rei. Então, decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Pelas palavras dos teus lábios, eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. Olha que coisa linda. Ele toma uma posição, ele toma uma resolução na vida dele, ele se mantém firme naquela resolução. E às vezes eu fico pensando nas nossas vidas, só acho que faltam resoluções na nossa vida. Nós precisamos tomar algumas decisões de resoluções na nossa vida. Porque a gente tem vivido uma vida onde a gente aparentemente foge dos compromissos, foge das determinações, especialmente aquelas voltadas para Deus. Eu acho interessante lá em Jó, no capítulo 31, 1, primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei assim chocado com essas palavras. Olha o que Jó diz. Ele diz assim: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, ou para as mulheres. Então, Jó ele faz um acordo com os olhos dele de jamais olhar uma mulher com desejos pecaminosos. Ele faz esse acordo. Ele faz essa resolução. Quantos de nós estamos dispostos a fazer esse tipo de resolução? Não estou falando isso somente para homens e mulheres. O quanto nós estamos dispostos a tomar esse tipo de resolução na nossa vida, esse tipo de acordo. Olha, eu fiz um acordo, eu tomei uma resolução que eu jamais vou olhar para alguém que não seja o meu marido, que não seja minha esposa, com olhos de desejo. Eu vou tomar essa resolução. Então, todas as vezes que acontecer de situações aparecerem diante de mim, eu tenho essa decisão com os meus olhos de não olhar para ninguém com olhos de desejo, a não ser para com a minha esposa ou para com o meu marido. Amém, queridos? E aí eu queria falar de um cara chamado Jonathan Edwards, que lá no século XVII, entre 1722 a 1723, Jonathan Edwards, ele escreveu 70 resoluções para a vida dele. Ele tomou uma decisão, nesses 2 anos ele foi escrevendo algumas resoluções, e isso se tornou algo conhecido na história da igreja, as resoluções de Jonathan Edwards. Eu não vou ler todas as 70 resoluções, mas eu queria ler algumas resoluções, para a gente ter uma ideia de como que isso é possível na vida de cada um de nós. Se Jonathan Edwards alcançou essa graça, por que nós não podemos também procurar isso para as nossas vidas? Ele, antes de tomar as suas resoluções, de escrevê-las, ele fala assim: estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que, através de sua graça, me capacite a cumprir fielmente essas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Então, acho que interessante que Jonathan Edwards, quando ele vai começar a escrever as suas resoluções, antes de tudo ele submete ela a quem? A Jesus. Então,
As resoluções, elas não são feitas por meio da nossa própria força. Elas não dependem da nossa capacitação, mas elas dependem de uma dependência total, absoluta do Espírito Santo na nossa vida, porque somente Ele consegue nos ajudar a cumpri-las. Então a gente faz as resoluções, porém as submete ao senhorio de Jesus e fala: Senhor, me ajude com elas. Porque se for somente da nossa força, a gente não vai, não consegue mesmo. É simplesmente investir num projeto furado, o qual fatalmente a gente vai fracassar. Então ele fala também assim, lembra de ler essas resoluções uma vez por semana, ele colocava. Então toda semana ele se colocava diante dessas resoluções, trazia memória a elas para que pudesse viver a semana então diante delas. Então a primeira resolução, eu acho interessante que ele fala assim: resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus durante todo o tempo de minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim. Então, a primeira resolução da vida de Jonathan Edwards é: quero viver para a glória de Deus todo o tempo. Então, tudo que eu fizer é para a glória de Deus. Todos os meus passos são para a glória de Deus. Essa é a primeira resolução que ele toma na vida dele. E essa tem que ser a primeira resolução da vida de todos nós. Viver para a glória de Deus. Nada pode sobrepujar isso. Nada pode se colocar acima disso. A primeira resolução da nossa vida é a glória de Deus. Amém? Certo? Tem coisas que a gente tem falado muito nos encontros de casais, e uma das coisas que a gente tem tentado falar é sobre isso, né? Sobre colocar Deus no devido lugar, e que a gente tem que colocar Deus acima de tudo na nossa vida. Isso não é eliminar as outras coisas, mas sim que Deus sempre tem que permanecer no mesmo lugar. Certo? Teve um tempo na nossa caminhada como família em que a gente teve algumas dificuldades com o nosso filho, e eu fiquei tão frustrado com a questão da minha paternidade, daquele momento que a gente estava vivendo, em que eu pensei seriamente em largar tudo, por causa daquela frustração de não me achar capacitado a continuar mais na frente da igreja, por causa do que a gente estava vivendo. E a gente foi procurar uma terapeuta, e a gente sentou diante dela e abrimos nosso coração, né? Falamos sobre o que a gente estava vivendo, tudo, né? O quão difícil estava sendo aquilo, que a gente estava realmente não encontrando mais sentido em estar na frente das coisas por causa daquilo que estava sendo vivido. E ela olhou para mim e falou assim: pai, você ama mais a Deus ou o teu filho? Ela perguntou isso para mim. Falei, essa resposta aí é uma resposta que com certeza eu devo amar mais a Deus. E você ama mais a Deus? Falei, eu devo amar mais a Deus. Então, se você deve amar mais a Deus, por que você está cogitando em deixar de fazer a vontade de Deus por causa do que está acontecendo? Então, naquele dia, tanto eu quanto a Kátia, assim, a gente não estava conseguindo dormir, eu estava tendo que tomar remédio para dormir, não estava conseguindo dormir mais. Naquele dia eu virei a chave. Pum. Coloquei o Gabriel no devido lugar e coloquei Deus assentado no trono do meu coração. Ele é o Senhor absoluto na minha vida. É para Ele que eu existo, é para Ele que eu vivo. Meu filho deixa de ter a sua importância? Não. Deixo de amar Ele? Não. Mas Deus está aqui. Entendeu? E a partir daquele dia, Deus começou a trabalhar no coração dele. Quando eu coloquei ele diante de Deus, eu falei assim, até aqui como pai, o que eu podia fazer, eu fiz. Nunca deixei de orar por ele, de fazer as coisas. Mas agora, Senhor, convencê-lo de algo é papel do Senhor, do Espírito Santo na vida dele. Eu não posso fazer. Eu não posso convencer meu filho de nada. Eu não posso convencer ninguém de nada. Esse é um papel do Espírito Santo. Se eu te falar que eu parei de dormir
nunca mais. Sempre dormia com uma maravilha. Entendeu? Meu filho vai sair de noite, eu só oro, Senhor, coloca os teus anjos acampados ao redor dele, proteja ele, guarda ele, traga ele para casa. Amém? Pronto. E descanso. Durmo com uma maravilha. Até então, não conseguia nem dormir. Mas a partir de então... Amém, queridos? Então, é disso que nós estamos falando. Amém? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, tudo muda. O casamento, o trabalho, a paternidade, o ministério, tudo isso muda por causa disso. A segunda resolução, que é a resolução número 5, ele fala assim: resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo, pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. Eu achei interessante isso. Então, quanto tempo a gente joga fora, que a gente desperdiça na nossa vida. Então, você quer saber o valor do tempo? Basta perguntar para uma pessoa que está morrendo no hospital. Como gostaria de ter mais tempo? E a gente tem tanto tempo, temos saúde, e a gente às vezes trata o nosso tempo de uma forma tão desperdiçável. Desperdiça o nosso tempo. A outra resolução, que é a resolução número 7, ele fala assim: resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria se soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. Cara, essa aqui pegou. Essa daqui pegou. Eu vou repetir. Resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria se soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. Então, obviamente que se eu sei que eu vou morrer daqui uma hora, eu não vou fazer um pecado, alguma burrice, colocando em risco de ir para o fogo do inferno. Amém? Certo? Então, Jonathan Edwards, ele coloca isso porque, na verdade, queridos, a gente não sabe qual o momento em que nós deixaremos esse mundo. Não sabemos. Então, toda atitude que eu for tomar, eu tenho que pensar, peraí, se eu tomar essa atitude e eu morrer daqui a pouco. Então, ele tinha esse pensamento. Olha, não vou tomar nenhuma atitude se eu tomasse ela consciente de que eu ia morrer daqui a pouco. Então, ele procura viver simplesmente todo momento preparado para esse momento. Amém? A minha sogra, quando eu era da Assembleia de Deus, então sempre foi criada nessa sombra do legalismo, de aquela coisa aquele temor, aquela coisa que o assembleiano carrega muitas vezes dentro dele, porque é tanto legalismo, desconhece a questão da graça muitas vezes, Então ela tinha essa coisa, de assistir televisão, por exemplo, E se Jesus voltar a hora que eu estou assistindo televisão? Imagine. Então ela não assistia televisão com medo disso. Ela está certa? Ela está certa, porque dentro daquilo que ela cria como doutrina para a vida dela, isso era algo que implicava na sua salvação. Então ela não negociava aquilo como risco de perder a sua salvação. Agora, imagina a gente, que há certos tipos de pecado que a gente sabe, quando eu preguei lá sobre a morte da... esqueci o termo que eu... Da hipergraça. A morte da hipergraça, eu estava falando sobre isso, sobre os pecados que a gente aceita e que o Novo Testamento fala assim, ei, se você vive na praticidade disso daqui, você não vai ver Deus. Se você vive na praticidade disso daqui, você vai para o inferno. Entendeu? E Paulo está falando aquilo para a igreja. Paulo não está falando aquilo para o mundo. Está falando para a igreja, olha, é isso aqui. Então a gente muitas vezes aceita essa hipergraça de viver certas coisas no pecado, sem ter essa consciência de que Jesus pode voltar a qualquer momento, e se eu estiver na praticidade disso daqui, na minha vida, isso aqui coloca a minha salvação em risco. Se é que eu de fato era salvo. Amém? A outra resolução, resolvi ser a todos os níveis, tanto no falar como no fazer, como se não houvesse ninguém mais vil que eu sobre a terra, como se eu próprio houvesse cometido esses mesmos pecados ou apenas sofresse das mesmas debilidades e falhas que todos os outros. Também nunca permitirei
que o tomar conhecimento dos pecados dos outros me venha trazer algo mais que vergonha sobre mim mesmo e uma oportunidade de poder confessar meus próprios pecados e misérias a Deus. Glórias a Deus. Isso aqui é o tipo de resolução que todos nós tínhamos que tomar na nossa vida. Amém? Porque o que mais tem hoje em dia é o tal do fuxico gospel. Né? O irmão lá peca. Ai, todo mundo quer emitir opinião no Facebook, emitir opinião no Instagram sobre a irmã lá que fuma maconha, sobre a irmã que falou um palavrão, sobre o irmão, o pastor que fez não sei o quê. Jonathan Edwards falou assim, olha, queridos, isso aconteceu com ele, não interessa. Aquilo somente acontece para olhar para a minha própria vida e perceber acerca de mim mesmo, que aquilo é uma coisa entre ele e Deus, não me diz respeito. Amém? Aquilo não pode ser jamais utilizado para a gente estar numa rodinha de irmãos e falar assim, olha, você viu o que aconteceu lá com o Marcelo? Estou pegando você para pecador, né, Marcelo? Todo domingo, né? Eu não sei porquê, hein, cara? Acho que Deus está falando alguma coisa, hein? É isso que vos digo. Então, a gente se reúne para falar mal dos outros, para falar, para comentar o pecado do outro. E aqui Jonathan Edwards está falando assim, olha, querido, essas coisas só servem para mim para um único propósito, para olhar para o meu próprio pecado e olhar o que de fato acontece dentro de mim. Amém? Certo? Eu sempre falo que a questão da potencialidade, né? E quando acontece qualquer coisa com as outras pessoas, dentro de mim sempre uma coisa grita. Ainda bem que não foi comigo. Ainda bem que não foi comigo. Mas seja qual for o pecado que acontece, eu só falo, ainda bem que não foi comigo. Ainda bem que não foi comigo. Quando a gente vê questões de pedofilia, nossa, a gente sabe que isso é horrível. E eu sempre olho para mim assim, Deus, obrigado porque eu não tenho isso na minha vida. Obrigado, Senhor, porque dentro de mim não existe o desejo por criança. Obrigado, Senhor. Porque isso não faz parte de mim. Porque isso é graça do Senhor. Porque eu podia ser igual esse cara. Quando eu olho para a vida de um homossexual, eu penso comigo a mesma coisa. Falei, Deus, obrigado, porque eu não sou esse cara que saio de casa todos os dias e sou atraído pelo mesmo sexo. Obrigado, porque isso não faz parte da minha natureza. Obrigado. Mas não porque eu me acho melhor do que aquela pessoa. Mas eu só sou grato porque aquilo não está acontecendo na minha vida. Mas acontecem tantas outras coisas na minha vida, nas quais todos os dias eu falo, puxa vida, Deus, por que isso é assim? Me ajude, Senhor. Me ajude. Porque sem o Senhor eu não consigo. Amém, queridos? Lá no outro ponto, queridos, não é muito, tá? Eu falei que eram 70, né? É só 69 que eu vou falar. Ele fala também assim, ó, resolvi pensar e meditar bastante em todas as ocasiões sobre minha própria morte e sobre circunstâncias relacionadas com a morte. Né? Eu sei muito bem sobre isso, porque eu já sofri muito com hipocondria, então pensar na morte é coisa de hipocondria, né? De hipocondríaco. E ele fala sobre isso, sobre pensar sobre a morte, porque a gente também não pensa sobre a morte. E ele fala também, porque pensar sobre a morte também nos ajuda a mudar algumas coisas nas nossas posturas diárias. Porque a gente não pode ter certas posturas diárias pensando que a gente vai viver para sempre nesse mundo e podemos viver a vida de qualquer jeito. Resolvi, assim que sentir um mínimo de gratificação ou deleite de orgulho ou de vaidade, eliminá-lo de imediato. Então ele dispensa da vida dele qualquer tipo de sentimento de orgulho. Resolvi nunca fazer algo em forma de vingança. Oh, misericórdia. Misericórdia. Alguém alguma vez vingou-se de algo que aconteceu? Você se vingou de mim, mulher? Quantas e quantas vezes a gente pensa nessa coisa, né, de fez, a gente vai,
Ah. Você quer ver uma forma de a gente externizar essa questão da vingança? É quando a gente fala assim, pisou na bola comigo uma vez só. Isso é uma vingança. Porque você nunca mais, a tua vingança é nunca mais confiar naquela pessoa. A gente não paga com a mesma moeda, mas nunca mais perdoa. Nunca mais quer saber de se relacionar com aquela pessoa. Portanto, isso é uma vingança. Vingança não é somente pagar o mal com o mesmo mal. A vingança, muitas vezes, é isso. Né? Meu Deus, se eu fosse agir assim na minha vida. Com quanta gente que pisou na bola comigo e o idiota aqui está lá no outro dia, basta dar um sorrisinho para mim assim, que eu já estou lá que nem uma galinha. Já estou com as peninhas tudo... eu estou já trazendo para perto, assim. Vocês não têm noção, queridos, de quantas pessoas me fizeram mal e depois eu sentei em mesa para comer com elas sem nenhum tipo de ressentimento no coração. Resolvi nunca falar mal de ninguém. Aí pegou, né? Ele fala assim, resolvi nunca falar mal de ninguém, de forma tal que afete a honra da pessoa em questão, nem para mais nem para menos honra, sob nenhum pretexto ou circunstância, a não ser que se possa promover algum bem e que possa trazer um real benefício. Acho que esse é o primeiro, né? Talvez uma das primeiras resoluções da nossa vida. Eu decidi não falar mais mal de ninguém. Ponto. Amém? Levanta a mão aí, toma posse em nome de Jesus. Porra, mas ninguém levantou a mão? Levanta a mão aí, seus pecadores miseráveis. Amém? Amém, amor? Amém, Marcelo? Ele fala também assim, ó, resolvi que a partir daqui, até que eu morra, nunca mais agirei como se me pertencesse a mim mesmo de algum modo, mas inteiramente, sobejamente pertencente a Deus, como se cada momento de minha vida fosse um normal dia de culto a Deus. Olha que coisa linda. Então, Jonathan Edwards acordava todos os dias, hoje é um dia de cultuar a Deus com a minha vida. Então, o dia dele era um culto a Deus. E não a Satanás. Não a minha carne. Não aos prazeres desse mundo. Era vivido um culto a Deus. Amém? Né? Então, para pessoas que gostam de reclamar de tudo, né, cara? Nada está bom, tudo tem um problema. Vira a chave. Eu, com muita frequência, isso aqui é bem interessante. Eu, com muita frequência, ouço pessoas de uma certa idade avançada falarem como iriam viver suas vidas de novo, caso lhes fosse dada uma segunda oportunidade de a tornarem a viver. Eu resolvi viver minha vida agora e já, tal qual eu fosse desejar vivê-la, caso me achasse em situação de desejar vivê-la de novo como eles, caso eu chegue a uma idade avançada como a sua. Porque a gente escuta muito isso, né? Uma vez Billy Graham falou isso, né? Billy Graham ele falou assim, olha, se eu pudesse voltar o tempo e viver a minha vida novamente, eu viajaria menos, eu teria, né, me dedicado menos a viagens, dedicaria mais tempo com a minha família, com as relações de amizade, do que outra coisa. Gostaria de ter vivido mais com a minha família. Gostaria de ter dedicado mais tempo nos meus relacionamentos. Amém? Não somente isso, né? Fazer as coisas, queridos, realizar as coisas, os sonhos, né, que a gente tem na vida.
Porque o que eu mais ouço hoje em dia é gente que está, né, já com seus 40 anos e os seus sonhos não foram realizados, 40, 50 anos, os seus sonhos não foram realizados. Né? Então, se voltasse no tempo, gostaria de fazer as coisas diferentes. Né? Então, quando eu penso nisso, eu lembro de Moisés. Que Moisés foi chamado com 80 anos de idade. Então, nunca é fora do tempo você começar a viver a vida da maneira como você gostaria de vivê-la. Amém? Não espere chegar lá nos seus 80 anos para olhar para trás e falar, poxa vida, fiz tudo errado. Começar a viver. Amém, amor? Né? Que minha mulher me cobra todo. Porque você me cobra todos os dias de algumas coisas. Vão lavar a roupa suja aqui na frente de todo mundo aqui. Ó. A última, queridos. Resolvi nunca desistir de vencer por completo qualquer de minhas veleidades corruptas que ainda possam existir, nem nunca tornar-me permissivo em relação ao mínimo de suas aparências e sinais, nem tampouco me desmotivar em nada caso me ache numa senda de falta de sucessos nessa mesma luta. Então é isso, ele decidiu, falou, olha, não vou dar lado, não vou desistir. Se tem uma coisa que eu sempre falo para o pessoal que tem problema com dependência química, né, que acaba, infelizmente, muitas vezes recaindo nas drogas, nas suas lutas, às vezes fica um tempo e depois acaba recaindo, eu sempre falo, não desista, querido, não desista, porque esse é um pecado que aconteceu, se levanta e continue em frente, não desista. Né? Eu tive um discípulo que praticamente caminhou comigo 22 anos. Não, agora eu tenho 24, né? Uns 21 anos, mais ou menos. Entendeu? E nesses 20 anos caminhando, praticamente, sempre recaindo. Sempre. Ficava, às vezes, meses ou anos e voltava a recair na questão. Entendeu? E hoje, já faz alguns anos que ele está livre, depois de quase 20 anos lutando contra as drogas. E que hoje, graças a Deus, está livre. Né? Graças a Deus. Mas quantas e quantas vezes eu falei para ele, continue, querido, continue. Que o Senhor dará para você livramento. Em nome de Jesus. No verso 6, queridos, voltando lá no Salmo, para encerrar, eu clamo a Ti, ó Deus, pois Tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Então, Davi, ele não tem nenhuma dúvida de que o Deus que ele ora é um Deus que responde orações. Ele não tem dúvida disso, de que ele ora e Deus responde orações. Eu estava no Renovo de Pastores essa semana e o primeiro momento, a gente sempre é um momento em que a gente se assenta numa roda e a gente vai falando como a gente chega naquele momento. Né? Então, cada pastor chega lá e vai falar da sua condição, do seu momento que está vivendo, né, até aquele momento ali. Então, é o momento em que todos vamos rasgar os nossos corações, né? Vomitar, colocar para fora. Tudo que está acontecendo com a igreja, acontecendo com família e acontecendo de modo pessoal na sua vida. Né? Então, houve um momento em especial que um dos pastores pediu oração pela sua neta, porque a neta ela é um bebê ainda e ela está com uma inflamação que primeiro se achava que era na região da bacia e a criança, sim, ela chora praticamente 24 horas por dia. A criança praticamente não dorme e sente essa dor crônica o tempo todo. E aí, só que depois foi numa outra especialista lá e descobriu que, na verdade, a dor era no joelho. Né? E aí, na hora que terminou de falar aquilo, né, a gente, vamos orar agora. E nós oramos. Nós oramos colocando diante de Deus, crendo, obviamente, que nós temos um Deus que intervém, um Deus que responde orações. Não é um Deus que fica dormindo no ponto, é um Deus que ouve, é um Deus que escuta.
E nós dependemos dele para tudo. E nós oramos, amém? Terminamos aquele momento, no outro dia de manhã, ele recebe uma mensagem do seu genro dizendo que a menina tinha dormido melhor e que na perspectiva dele, ele nem sabia que a gente tinha orado. Na perspectiva dele, a inflamação tinha diminuído. E hoje de manhã, ele mandou uma mensagem no grupo dizendo que alguma coisa aconteceu. E a dor praticamente sumiu, desapareceu. Amém? Certo, queridos? Esse é o Deus que nós cremos, um Deus que ouve oração. Ele atende a todas de modo positivo, como nós gostaríamos? Não. Mas mesmo assim, ele escuta todas elas. Todas elas ele ouve. E cremos que ele intervém, assim, segundo a sua vontade. No verso 7, ele fala: mostra a maravilha do teu amor, e tu, que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como o leão ávido pela presa, como o leão forte agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nessa vida. Enche-lhes o ventre de tudo que lhes reservastes. Sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver tua semelhança. Aleluia e amém. Então ele encerra o salmo dizendo que pelo fato dele confiar no Senhor a justiça, pelo fato de ele tomar certas resoluções na sua vida, pelo fato de ele buscar para a sua vida certas posturas na sua vida, ele crê que um dia ele verá Deus face a face. Essa mesma perspectiva que ele fala no versículo 15 é a perspectiva que todos nós temos, de que um dia nós veremos o nosso justo juiz face a face. E segundo o Apocalipse, aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida serão julgados por aquilo que Jesus fez na cruz por cada um deles. Ou seja, todo juízo que viria sobre cada um de nós já foi levado sobre Jesus naquela cruz. Amém, queridos? Já foi levado naquela cruz. Todos os demais que não creram em Cristo, a Bíblia fala que serão julgados pelos demais livros. E o texto em nenhum momento fala que eles serão liberados daquele momento. O texto fala que cada um vai ser julgado por cada um dos seus crimes escritos naquele livro, e as pessoas que têm seus nomes escritos naqueles livros serão lançados no fogo eterno, no lago de fogo. É o que o texto diz. Enquanto que aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida reinarão para sempre num lugar chamado céu, junto ao nosso Deus, para todo sempre. Amém? Então vale a pena nós tomarmos resoluções na nossa vida para experimentarmos a vida cristã na sua máxima potencialidade nesse mundo. Experimentar Deus nesse mundo. Tirar do caminho tudo aquilo que coloca, vivenciar isso na sua máxima de lado. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer por estarmos aqui nessa noite e por termos esse privilégio de ouvir tudo o que foi falado nessa noite. Que o Senhor, assim como o Jonathan Edwards orou um dia, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos agracie com a Tua presença santa em nossas vidas, nos ajudando, Senhor, a tomar certas decisões, certas resoluções, Senhor, para a glória do Teu nome. Viver para a glória do Teu nome. Cuidar, Senhor Jesus, com o nosso falar. Cuidar com o nosso julgar.
cuidar, Senhor, com o nosso caminhar no dia a dia, Senhor. Deixando de lado, Deus, toda e qualquer postura ou não postura que possa acarretar, Senhor Jesus, em não viver essa vida em abundância prometida na Tua palavra. Essa vida que só é possível vivenciá-la, Senhor, na Tua presença. Uma vida cheia do Teu Espírito. É o que eu oro em Teu nome, Jesus. Amém.